Santo e eterno Pai, graças te damos porque nos traz até aqui a tua casa, por termos concluído o ano de 2014 com vida, com desafios, é verdade, com lutas, mas confiando sempre no teu poder, ó Pai. Que o Senhor possa abençoar a cada família representada aqui entre os teus filhos nesta igreja. Que o Senhor possa usar o pastor que vai dividir o pão conosco, que vai abrir a tua palavra. Querido Deus, mais uma vez agradecemos pelo ano que termina e pedimos força e orientação do teu Espírito Santo para os dias que virão. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero cumprimentá-los nesta noite, a última de 2014. Eu estava pensando, quão felizardos nós somos de estarmos aqui na casa de Deus nas horas finais de 2014. Estarmos junto com Deus, iniciarmos logo 2015 também com Ele. Eu não sei como foi 2014 para vocês. Também não sei como será 2015, mas uma coisa eu sei, nós estando com Deus, nós estaremos bem. O meu assunto desta noite é, vá em busca dos seus sonhos. E o primeiro verso que eu quero ler está em Josué 1, verso 9. Eu quero também cumprimentar os internautas que estão conosco, que Deus também possa abençoá-los muito, ao finalizarmos este ano e começarmos o novo. Josué 1, verso 9, este é um verso de estímulo, de ânimo. Ele diz assim: não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O ser humano tem um problema. É incrível a capacidade que ele tem de começar um projeto e não ir até o fim. Cristiano, ele praticou futebol, vôlei, basquete, natação, karatê, judô, violão, inglês, italiano, informática, mas não concluiu nenhum deles. Quantos, diante de Deus e das testemunhas, eles fazem os votos matrimoniais, que são descumpridos ao longo do caminho. E a dieta que começa na segunda-feira e termina no sábado? O que o impediu de seguir os seus sonhos? Talvez você esteja terminando o ano com a sensação quase de frustração, porque você não atingiu o sonho que você tinha sonhado. Se tivesse uma oportunidade de voltar no tempo, o que mudaria em sua vida? Martin Luther King Jr., no mais famoso dos seus discursos, em Washington, diante do Memorial Lincoln, em 28 de agosto de 1963, ele disse: eu tenho um sonho. O sonho dele era que um dia meus 4 filhos possam viver numa nação onde não sejam julgados pela cor de sua pele, mas pelo seu caráter. Do livro Nunca Desista de Seus Sonhos, página 137, diz assim: aprendi que os sonhos transformam a vida numa grande aventura. Eles não determinam o lugar onde você vai chegar, mas produzem a força necessária para arrancá-lo do lugar em que você está.
E eu até diria, é melhor viver a felicidade de realizar um sonho por pouco do tempo do que morrer frustrado. Mesmo formado em farmácia e direito, Edson Gambuge, ele tinha um sonho, ser médico. Ele enfrentou as dificuldades do vestibular, foi aprovado, fez a faculdade de medicina, e no dia 7 de julho de 2009, ele formou-se em medicina pela Uninove, a Universidade 9 de Julho, aos 82 anos. Certa ocasião, um moço enviou um e-mail com o título Dúvida Cruel. Ele dizia que amava a informática, mas o sonho dele era ser pastor. E ele concluiu o seu e-mail dizendo: não quero errar na escolha do meu futuro. Eu espero que nenhum de vocês tenha errado. Que nenhum de vocês tenha chegado frustrado esse ano porque errou o sonho. Eu tenho um outro texto que eu gosto muito da Bíblia, até parecido com esse de Josué. Está em Isaías 41, verso 10. Esses textos a gente tem que marcar. São textos que nos animam, são textos que nos encorajam. Isaías 41, verso 10 diz assim, ó: não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Não tema, não tenha medo de decidir e ir até o fim com Deus. Eu quero usar a Bíblia mais uma vez agora, apresentando a história de um dos maiores patriarcas da Bíblia. Gênesis 2, 1 e 4, a primeira parte diz assim: ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor. Será, ou melhor, seja qual for o seu sonho, ele só terá esse se você tiver coragem de tomar decisões e seguir em frente, sem olhar para trás. Nós não somos automóveis, nós somos pessoas. E um dia eu estava analisando o retrovisor de um carro. Para que ele serve? Na minha garagem, onde eu encosto lá, ele tem um valor tremendo. Mas, por outro lado, eu dou graças a Deus que nós não temos retrovisor, nós não temos que olhar para trás, nós temos que olhar para frente. Nós temos que ir para frente. Do livro Igrejas que Prevalecem, página 44, Walt Disney disse: todos os nossos sonhos podem se tornar realidade se tivermos coragem de persegui-los. Dizem que o estudioso romano Catão, ele começou a estudar grego quando tinha mais de 80 anos. Quando lhe perguntaram por que ele estava empreendendo uma tarefa tão difícil para a sua idade, ele respondeu: foi a idade mais nova que me restou. Talvez você já tenha pensado em 2014, eu vou fazer esse curso, mas não dá. Eu vou entrar nesse empreendimento, mas não dá. Olha essas pessoas, com que idade eles começaram a realizar os seus sonhos. A irmã White, ela diz o seguinte no livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 737. Olha o que ela diz: o êxito em qualquer coisa que empreendemos exige um objetivo definido. Aquele que desejar alcançar o verdadeiro êxito na vida deve conservar firmemente em vista o alvo digno de seus esforços. Um pobre e desanimado camponês, ele era dono de um pedaço de terra, ele estava ali sentado, queixando-se. Ele queixava-se da sua situação, que para ele era terrível. Financeiramente ele estava mal. E um visitante chegou e eles tiveram o seguinte diálogo:
Aqui dá milho? Perguntou o visitante. Não, senhor. Dá mandioca? Não, senhor. Dá soja, feijão e arroz? Não, senhor. Dá alguma coisa? Não, senhor. Mas o que você plantou? Não plantei nada, senhor. O que você espera se não plantou nada? Deus dá oportunidade a todos. O êxito ou fracasso depende do uso que fazemos dessas oportunidades. É claro que Cristo tem um poder de capacitar, mas Ele não fará por nós aquilo que nós mesmos podemos e temos obrigação de fazer. Deus faz uma parceria conosco, Deus associa-se conosco, Deus é nosso sócio, a parte dele Ele faz, mas Ele espera que eu faça a minha. Ele esperou por você, com certeza, Ele esperou por mim. Um senhor, ao dirigir-se ao elevador no prédio onde ele morava, ele perguntou a uma menina que se achava no elevador: você vai subir ou descer? E ela disse: nenhum nem outro, estou só passeando. Quantos na vida estão fazendo isto? Só passeando e nada mais. Não tem sonho, não tem objetivo, não tem alvo. Saíram sem saber para onde ir e vão chegar onde talvez não queriam ou não querem. Mas tem um problema na nossa vida. Sempre que a gente tem um sonho, sempre que a gente pensa em mudar o rumo da nossa vida, sempre que a gente tenta ser melhor, aparece alguém para nos desanimar. E quantos amigos do derrotismo, quantos amigos pessimistas, quantos amigos caídos, e querem ver uma coisa, você pensa em realizar alguma coisa e comunica a alguém. E esse alguém diz assim: mas você tem certeza? Cuidado para não dar o passo maior que a perna. Isso não é para você, é muito difícil. Vá com calma. Acho que não é da vontade de Deus. Você vai perder dinheiro. Ainda não é o momento. Espere mais um pouco. Isso não é tão importante. Conforme-se com o que Deus lhe deu. E se der errado? E finalmente esse derrotista diz assim: se eu fosse você, não faria. E aí ele mata os seus sonhos. Do livro Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 429. Você deve também ter um alvo, um propósito na vida. Não havendo propósito à disposição, a indolência. Mas quando você tem em vista um objetivo suficientemente importante, todas as faculdades da mente entrarão em espontânea atividade. É interessante. Convergem. Eu tenho um outro texto bíblico agora, Filipenses 3, versos 13 e 14. Vamos ver o que ele diz aqui. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quem tem um sonho não deve deixar-se distrair por aplausos, por vaias, não deve ceder, não deve tropeçar, não deve deter-se, mas prosseguir continuamente adiante até conquistar o alvo. Nada deve atrapalhar. Um senhor falava com uma viúva de 62 anos. Depois de algum tempo de conversa, esta viúva muito sóbria disse para ele: nasci para ser alguém. E eu queria dizer para você nesta noite, você nasceu para ser alguém. Deus tem um propósito para a sua vida.
E é verdade, porque você está aqui por isso. Você tem, eu tenho, Deus também tem. Deus tem um propósito de levar você para o céu. Você tem um propósito de ir para o céu. E eles convergem. É interesse de Deus, interesse nosso, e por isso que nós estamos aqui. Nós precisamos ter um propósito, nós precisamos ter um objetivo maior do que às vezes a gente imagina. Numa farmácia em Nova York, uma placa mostrava um garoto de expressão confiante que dizia, notem, confio em mim, pois foi Deus que me fez e Ele não faz besteira. Você se sente valorizado? Você sente que você é alguma coisa? Você chegou no final de 2014 realizado? Chegou frustrado, desanimado, caído? Eu completei o 5º ano de jubilação, aposentadoria, como queiram. E muitas vezes alguém me faz 2 ou 3 perguntas. Uma foi, o senhor não tem cartão de visita? Eu digo não. Eu já tive, não, não tem não. Por que o senhor não tem? Porque eu digo, eu não sei o que eu sou agora. Eu estou brincando um pouco com vocês. Muitas vezes a gente fica, o que eu sou? Outras vezes ele diz, pastor, e daí, como é que o senhor está? Eu digo, eu estou no acostamento da rodovia da vida, esperando um guincho ou combustível. É brincadeira que eu estou falando com vocês, mas quanta gente que está aí. Tem gente que é membro da igreja e só vem à igreja se o guincho for lá e buscar. Senão ele não vem. Tem gente que só vai arrastado. Não tem, ele quer ir para algum lugar, mas não sabe para onde ir. Ele quer ter um sonho, mas não tem. Ele precisava ter. Ele precisava ter um sonho. Numa aula de filosofia, o professor pegou um vaso de boca larga e ele foi dar uma lição para os seus alunos. Ele colocou aquele vaso bem na frente da classe e colocou algumas grandes pedras dentro daquele vaso. E dirigindo-se à classe, ele fez a pergunta, está cheio? E os alunos responderam, sim. O professor então pegou um balde de pedregulhos e colocou no mesmo vaso. E fez a mesma pergunta, está cheio agora? Alguns não responderam, mas a maioria disse está. O professor então derramou uma lata de areia naquele mesmo vaso. E fez a mesma pergunta. Então, está cheio? A maioria não respondeu, mas alguns responderam, está. O professor pegou uma lata d'água, colocou dentro do vaso. E antes de fazer a pergunta, ele fez outra pergunta. Qual é o objetivo dessa demonstração? Ele perguntou à classe. Mas ele mesmo respondeu. Ele disse, a menos que você ponha em primeiro lugar, ou que você em primeiro lugar, coloque as pedras grandes dentro do vaso, nunca mais conseguirá pô-las lá dentro. E eu queria fazer a aplicação. Se você preencher a vida com somente coisas pequenas, então aquelas que são realmente importantes nunca terão espaço. Cuidado. Tem gente que tem que colocar coisa maior dentro do seu vaso. Esvazie-se das coisas pequenas. Comece a preencher com as grandes pedras que são os seus sonhos. Há um outro texto da Bíblia. Está agora em 1 Timóteo 6,12. 1 Timóteo 6, verso 12. 1 Timóteo 6,12. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também fosse chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Muitos dos senhores conhecem, já ouviram a história de Amir Klink. Navegador, escritor, palestrante, ele tinha um sonho.
E sabe qual foi o sonho dele? Bem arrojado. E esse sonho ele realizou. Sozinho no barco a remo, ele saiu de Portugal, atravessou o Atlântico e chegou no Brasil. Sozinho no barco a remo. Sérgio Almeida, que publicou o livro Gestões de Sonho, falando de Amir Klink, ele citou o que Amir Klink falou sobre os riscos. E ele disse assim: não existe nenhuma atividade humana sem risco. E ele disse mais: ficar em casa vendo televisão é um risco, talvez muito mais sutil e perigoso, que é o risco de não fazer, não construir, não alcançar. Ele ainda falou: é melhor tomar o barco errado, se der conta disso, e corrigir a sua carreira, que viver acomodado. É interessante. O navio ou barco, ele é seguro no porto, não é isso? Mas o navio não foi construído para estar no porto. Ele foi construído para navegar. Talvez você sinta mais seguro lá na sua casa, no seu lar. Talvez você sinta mais seguro na sua zona de conforto. Mas está na hora de você singrar as águas dos seus sonhos. Está na hora de você singrar o mar, o oceano dos seus sonhos. Está na hora de você pensar agora que estamos começando 2015, que 2014 você não conseguiu o que você quis, mas 2015 você poderá conseguir. Está na hora de você pensar. Eu vou dizer uma coisa para vocês: eu não gosto de gente pessimista. Eu não gosto de gente frustrada. Tudo dá errado. É um imã de problema. Pode fazer o que fizer. Ele vai achar alguma coisa. Lá no Nordeste, uma expressão interessante. Ele põe gosto ruim em tudo. Por melhor que seja, ele vai achar um defeito. Mas eu encontrei um senhor, ele era o oposto, era o otimista. E alguém foi falar para ele. Ele disse: você viu aquele cachorro morto já apodrecendo? Lá vi. E ele disse para quem estava contando a história: mas você viu que dentes bonitos ele tinha? Às vezes a gente não acha nada, mas tem. Às vezes olha uma pessoa, o que pode ser? Mas essa pessoa tem o seu valor, e muito, muito valor. Nós devemos olhar para o nosso sonho e avançar para alcançá-lo. Nunca seremos maiores do que os nossos sonhos. E outra coisa, é difícil alcançar o sonho quando nem se sabe qual é. Você tem um sonho? Você tem um objetivo de vida? Escute essa historinha. Um homem, certo dia, encontrou uma moeda de 10 centavos. E daí em diante ele fixou os olhos no chão e jamais levantou os olhos enquanto andava. Ao fim de 40 anos, ele ajuntou 34.947 botões, 54.712 alfinetes, 11 centavos, uma coluna curvada e muito mau humor. Gente, deixe de procurar alfinete. Deixe de procurar botão na vida de vocês. Deixe de procurar centavos. Qual é a moeda de maior valor hoje? Euro, né? A libra, é isso, né? Segundo é euro, mais famoso euro, depois dólar. Mas tem gente buscando botãozinho, tem gente que se contenta com tão pouca coisa. Não vai usar, vai levar aquela quinquilharia para casa, para ficar lá num canto, nunca vai usar. Eu fiz umas 13 mudanças. E eu dizia: não é mudança, é purificação do santuário. Vocês querem melhorar a casa? Mudem. Quanta coisa a gente tira que não usa. Bom, vou guardar isso aqui. Vai passar 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos.
20 anos e nunca mais vai acontecer nada. Eu vou só contar para vocês, quando nós mudamos, não foi aqui, eu fiz a mudança aqui também, mas em Goiânia. Nós mudamos da Missão, que era um prédio muito ruim lá no centro, para Santa Genoveva, num prédio nós construímos. Eu tinha um departamental de educação, gostava de guardar muita bugiganga. E ele não estava no dia que nós fomos mudar, eu digo, é tudo que eu queria. Chamei uma Kombi e disse, vem cá comigo. Mais 2 moços. Enchemos uma Kombi de livro, de educação, de não sei o que lá, leva tudo lá para o teu papel, vende, é dinheiro teu. Eu só quero que você me tire isso daqui. Mudamos para o prédio novo, mesmo departamental. Ele já está aposentado, nunca me falou nada. E aquilo me provou que ele guardava pelo prazer de guardar aquilo que não teria mais valor. Eu sou dado à leitura e gosto muito de arquivar aquilo que me chama a atenção e aprendi. Revista, não guarde revista. Daqui a pouco você tem e não sabe o que fazer. Então eu aprendi. A revista tem 2 ou 3 matérias que interessam, recorte e põe no teu arquivo. Eu comecei o meu ministério e eu tinha interesse em ter artigos bons. E eu fui empilhando aquelas revistas, quando tive que fazer a mudança, digo, nunca mais usei uma revista, nem sabia onde é que estava o artigo que eu queria. Mas eu te garanto, ela não veio comigo. Elas não vieram mais, ficaram por lá mesmo. Como é que está o vaso da tua existência? O que você colocou primeiro? Água? Areia? Pedregulho? Pode fazer uma experiência. Quando você enche de coisas pequenas, você não tem lugar para as grandes coisas. Esvazie-se dessas coisas pequenas e coloque no seu vaso Jesus Cristo. Você tem que colocar uma coisa grande. Não pode ser diferente. Eu quero concluir lendo o último texto. Está aqui em Apocalipse 2, 7, a última parte. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Você tem que ter um sonho. Você tem que sonhar um dia estar no céu. Você tem que realizar esse sonho, eu também. Deus tem esse sonho para você, de levar você para lá. Este é o último culto de 2014 aqui nessa igreja. Você nunca mais vai assistir aqui em 2014. Que belo encontro com Deus nesta noite. Você fazer um pacto com Ele. O que passou, passou. Não se preocupe com o passado. Nós vamos viver no futuro. A eternidade está na frente. Que Deus abençoe a todos vocês. Que Deus dê uma entrada de ano maravilhosa. Que vocês possam, em 2015, e eu também, alcançar os alvos, objetivos, os sonhos que nós temos. E eu vou dizer o meu sonho para 2015. Que Jesus volte. Amém. Vamos cantar todos juntos, depois dessa ótima mensagem, o hino 373. Deus cuidará de ti. O Mário, que está ali atrás, ele é o responsável pela Assistência Social Adventista. Ele diz que tem uma festa esperando vocês aí atrás. Todos são convidados. Se alguém tem muita fome, faz uma ceia aqui e reforça em casa.
Deus cuidará de ti, por ti opera sua mão, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Na provação, Deus cuidará de ti. Socorro dá e proteção, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Sentes a fé a vacilar, Deus cuidará de ti. Ao teu amor quer forças dar, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Agradecemos, Senhor Deus, mais uma vez nesta noite, por podermos orar a Ti, entrando em comunhão íntima contigo. Te agradecemos, ó Pai, pelos Teus cuidados dispensados a todos nós em 2014. E agora te pedimos, ó Pai, que Tu venhas adentrar 2015 com cada um dos que aqui estão. Que seja um ano abençoado. Por extensão, esteja com os familiares das pessoas aqui representadas. Que essas Tuas bênçãos nos alcancem na sua plenitude. Também te pedimos, ó Pai, que ao voltarmos aos nossos lares, que os Teus anjos nos acompanhem. Se houver entre nós alguém que está enfrentando uma dificuldade na área espiritual, moral, financeira, quem sabe na saúde, no emprego, ó Pai, que Tu possas ajudá-los de acordo com a Tua bondade e também a Tua misericórdia. Nós temos algumas visitas que estão aqui conosco. Abençoa-as também. Aceita a nossa oração. Perdoa os nossos pecados. Fica conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Só reforçando o convite, todos estão convidados.